Questão 44. Os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Essa questão parece bem sensata, não é? Essa questão parece bem sensata. No entanto, se trata de mais uma questão do tipo puxa-tapete, porque, se você for dar uma olhada no próximo slide, vai constatar que essa questão está errada. Isso porque o artigo 11, que trata dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, diz o seguinte: os atos de improbidade de que trata este artigo, ou seja, que atenta contra princípios, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. O que isso significa? Será que você conseguiu pescar onde está o erro dessa questão? Essa questão generaliza e diz logo no seu começo os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8429, de 2 de junho de 1992. Errado. Não são todas as categorias, não são todos os atos de improbidade, que são do tipo que a gente viu que são três, né? Na verdade, são três tipos. Nós temos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, temos aqueles atos de improbidade administrativa que geram dano ou prejuízo erário e temos aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. Esta regra não é para todos os atos de improbidade, como afirma a questão, mas sim apenas para aqueles atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Portanto, questão errada. Passando para a questão 45, temos o seguinte: os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública exigem lesividade de bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e dependem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Será que essa questão está certa? Essa questão está errada. Por quê? O parágrafo 4º do artigo 11 diz: os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante, e não qualquer lesividade, ao bem jurídico tutelado, para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Então, voltando aqui na questão, a gente vai ver que ela simplesmente diz: exigem lesividade. Mentira, é lesividade relevante. E mais, ao final, ela também diz essa questão de que dependem. Errado, é independem, conforme dita o parágrafo 4º do artigo 11. Passando agora para a questão de número 46, a nova lei de improbidade foi duramente criticada por diversos setores da comunidade jurídica e também da sociedade civil. Um de seus dispositivos estabelece que não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo desnecessária, porém, a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Olha, pessoal, essa questão está bem suspeita, né? Porque ela fala desnecessária aferição de dolo. E como a gente viu, a nova lei de improbidade administrativa, ela simplesmente homenageia a figura do dolo. Portanto, a questão de número 46 está errada, porque o artigo 11, em seu parágrafo 5º, diz: não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Passando para a próxima questão de número 47, ela diz o seguinte: em relação à lei de improbidade administrativa, assinale a alternativa incorreta. Para haver ressarcimento aos cofres públicos, é necessário o efetivo dano. Será que essa letra está correta ou está incorreta? Letra B. As sanções previstas na lei de improbidade administrativa independem da aplicação das sanções penais comuns e de responsabilidades cíveis e administrativas previstas na legislação específica. A letra C diz: as combinações previstas na referida lei podem ser aplicadas cumulativo ou isoladamente. A alternativa de letra D diz: o mencionado diploma prevê combinações referentes a atos que importam enriquecimento ilícito, atos que geram lesão ao erário, atos de aplicação indevida de benefício financeiro e atos contra os princípios da administração pública. Bem estranha essa letra D, não é? Ela cita 4 tipos e até agora eu disse que nós temos 3 tipos na nova lei de improbidade administrativa. Portanto, a resposta é de fato a letra D da questão 47. O que acontece, pessoal? Antigamente você tinha na lei de improbidade administrativa, na redação anterior, 4 tipos, 4 atos, 4 tipos ou 4 categorias ou classificações de improbidade administrativa. Só que esse 4º tipo foi revogado, que é justamente esse que ele cita na letra D, que ele diz:
atos de aplicação indevida de benefício financeiro. Não existe mais essa categoria, essa classificação, esse tipo, essa espécie de improbidade administrativa na nova redação da Lei de Probidade Administrativa. Somente a hipótese do artigo 9º, a hipótese do artigo 10º e a hipótese do artigo 11, que são os princípios. O artigo 11. Então, fazendo aqui uma observação importante. No entanto, apesar de a nova redação ter revogado aquele inciso anterior que eu mostrei para vocês, a gente tem o seguinte artigo e o seguinte inciso na Lei de Improbidade Administrativa na nova redação. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, notadamente. Olha uma conduta, né? Um exemplo de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar número 116. Essa Lei Complementar número 116, ela trata de um imposto que a gente chama no dia a dia de ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal. Né? Porque o Distrito Federal, não sei se vocês sabem, ele possui competências tanto de natureza estadual quanto de natureza municipal. E aí essa lei específica número 116, ela diz que a alíquota mínima do ISS é de 2%. Além disso, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, essa lei diz: o imposto, que é o ISS, não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo de crédito presumido outorgado ou sobre qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, ou seja, de 2%, exceto para alguns serviços que esta lei cita. Então, o que acontece? A lei do ISS diz que, olha, o ISS, a alíquota mínima para qualquer município nesse país será de 2%. Não pode um prefeito, né, por exemplo, secretário da Fazenda de determinado município, determinar uma espécie de isenção que reduza essa alíquota para abaixo de 2%. Caso isso seja feito, vai se configurar o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário por conta desse inciso 22º do artigo 10º da Lei 8.429, que diz o seguinte: conceder, aplicar ou manter benefício financeiro tributário, contrário ao que dispõe isso que a gente acabou de estudar da lei do ISS. Então, a gente sabe que os municípios eles tentam atrair empresas, né, fomentar, ali, estimular a economia local. No entanto, deve-se sempre tomar cuidado com essa questão, que a alíquota do imposto de ISS não pode ficar abaixo de 2% quando o gestor público for conceder qualquer tipo de benefício financeiro ou tributário. Dando continuidade ao nosso estudo, chegamos à questão de número 48, que diz: Pedro Lito está sendo processado por atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Ao consultar a norma pertinente sobre o assunto, descobrirá as seguintes combinações quanto ao ato ilícito em questão. Pois então, chegamos agora ao ponto em que vamos começar a estudar quais são as sanções atribuíveis, né, a cada um dos tipos de ato de improbidade administrativa. Neste caso, estamos tratando da improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. A letra A diz: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Letra B, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 12 anos. Letra C, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 4 anos. E letra D, nenhuma das respostas anteriores. A razão de eu ter lido isso tudo, pessoal, para vocês notarem como essas sanções elas são muito parecidas, né? Elas são muito parecidas e, vira e mexe, elas são objeto de cobrança em provas de concurso. Se a gente der uma olhada no próximo slide, a gente vai ver que a resposta é a letra A, porque a letra A é que traz, de fato, as sanções que são aplicáveis, né, ao caso de Pedro Lito. Agora, a gente tem que ficar atento ao seguinte:
O caput do artigo 12 diz o seguinte: independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade cíveis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, esse caput do artigo 12 ele já traz um monte de informações relevantes aqui para nós que estamos estudando a lei de improbidade administrativa. O primeiro é que todas essas sanções que a gente vai estudar agora, elas independem, elas são autônomas em relação à questão do ressarcimento integral do dano patrimonial. Então, em que pese a pessoa ela tenha sido condenada, né, por improbidade administrativa e ela tenha efetuado o ressarcimento, ela ainda pode sofrer outras sanções que são essas que a gente vai estudar agora. Né? E evidentemente que o ressarcimento integral do dano patrimonial só vai acontecer se de fato tiver acontecido algum tipo de perda. Né? E, além disso, essa pessoa também está suscetível de receber penas, sanções penais, né, previstas no Código Penal ou outra lei extravagante que não o Código Penal, e também quaisquer sanções referentes a crimes de responsabilidade, por exemplo, né, ou quaisquer outras sanções cíveis e administrativas. Além disso, o que é muito cobrado na prova é o seguinte: você pode aplicar uma sanção dessa, por exemplo, vamos supor que a gente está estudando aqui o caso de enriquecimento ilícito, né? Aí você tem a hipótese do artigo 9º dessa lei. Você tem um monte dessas sanções aqui. Você pode aplicar uma delas, ou pode aplicar duas, ou três conjuntamente, ou quatro delas. É o que diz aqui o caput. Ele diz: podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, a gravidade do fato que vai definir se você vai aplicar uma, duas, três, quatro dessas sanções, desde que obedecidas essas sanções para os respectivos tipos de improbidade administrativa. Então, como memorizar as penas, né? Já que a gente tem aqui as penas ou as sanções, né? Talvez a palavra sanções seria mais adequada, mas como memorizar isso? Primeiro, pessoal, como eu disse, a gente tem três tipos de improbidade administrativa. Então, é importante a gente memorizar a ordem alfabética, né, do nome dessas espécies. Então, eu coloco como, por exemplo, enriquecimento ilícito, começa com E, então é o primeiro de todos. Depois você tem prejuízo erário e, na sequência, princípios, né? Então, a letra E vem antes da letra I, no nosso alfabeto. Então, por isso que eu coloquei enriquecimento ilícito, prejuízo erário e, na sequência, princípios. Vamos fazer uma comparação dessas sanções. No caso dos princípios, vocês vão notar que há duas sanções que não constam, né, para esse tipo de ato de improbidade, que é a questão da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A lei de improbidade não traz isso. A lei de improbidade administrativa ela vai trazer isso para o enriquecimento ilícito. Agora, para o caso do prejuízo erário, né, não significa que a pessoa casou dano erário e ela se enriqueceu ilicitamente. Então, só se ocorrer essa circunstância, né, de enriquecimento junto com o prejuízo erário que ela vai ter que devolver os valores, que é a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A perda da função pública você tem tanto na hipótese de enriquecimento ilícito quanto prejuízo erário. Você também não vai ter isso em princípios, nos atos que atentam contra os princípios da administração pública. E aí você tem a suspensão dos direitos políticos até 14 anos para enriquecimento ilícito e suspensão dos direitos políticos até 12 anos para o prejuízo erário. Você vai ter pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, né? Quanto foi que a pessoa se enriqueceu ilicitamente? 1 milhão? Então ela vai ter que pagar a multa de 1 milhão. No caso do prejuízo erário, você vai ter um pagamento de multa civil que é equivalente ao valor do dano. Agora lembre-se, isso é independentemente da pessoa ressarcir os cofres públicos. Então, por exemplo, se ela tem um prejuízo de 100 milhões aos cofres públicos, ela pode ser obrigada a ressarcir os 100 milhões aos cofres públicos atualizados monetariamente e ainda receber uma multa civil equivalente ao valor do dano. Já nos princípios, aí sim você tem a figura da multa civil. No entanto, ela vai ser de 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. No enriquecimento ilícito, você tem a questão da proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 12 anos. No caso de prejuízo erário, uma das sanções é a proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 12 anos. E, no caso dos princípios, né, atos que atentam contra os princípios, a proibição de contratar com o poder público será pelo prazo não superior a 4 anos. Então, observe. Primeiro, eu tenho que chamar a atenção aqui de vocês que não é prazo de 14, prazo de 12 ou prazo de 4. É até 14 anos. Esse é o limite máximo. Né? O prejuízo erário também é a mesma coisa. É até 12 anos. Né? Porque ele diz não superior a 12 anos. Então, até 12 anos. E outro caso é até 4 anos, porque ele diz prazo não superior a 4 anos. E, por fim, você tem a sanção de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, né, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Para o prejuízo erário vai ser de 12 anos esse prazo e para o princípio 4 anos. De certa forma, se você observar,
não é tão difícil memorizar, né? Porque as penas a gente memoriza. Agora, e a questão dos prazos, né? Da duração máxima dessa pena. Ora, para enriquecimento ilícito, você tem o número 14 aparecendo por suspensão dos direitos políticos, você tem o número 14 aparecendo para proibição de contratar com o poder público, e você também tem o número 14 para proibição de receber benefícios ou incentivos. Já no caso de prejuízo erário, você tem o número 12 aparecendo para suspensão dos direitos políticos, você tem o número 12 aparecendo para a proibição de contratar com o poder público, e também a proibição de receber benefícios ou incentivos é o mesmo número 12. Já no caso do princípio, você vai ter 2 e 4 aparecendo para a questão da remuneração, né, que o agente, né, você vai equiparar essa multa civil a 24 vezes o valor da remuneração do agente, mas daí você vai ter 4 na sequência, que é o quê? Proibição de contratar com o poder público, 4, e proibição de receber benefícios ou incentivos, 4 também. Esse 2, 4 fica um pouco confuso, né, mas se você quiser pensar de certa forma, você pode pegar o 2 do prejuízo erário, que é 12, você pega o 2, e o 4 do enriquecimento ilícito, aí vira 24. Então, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Dando continuidade ao nosso estudo, chegamos à questão de número 49, que diz o seguinte: em 2022, Anverino era enfermeiro da Prefeitura de Corvidinópolis. Em 2027, Anverino foi condenado em última instância por ato de improbidade administrativa que causa lesão aos cofres públicos. Combinação esta referente ao período que trabalhou na Prefeitura de Corvidinópolis. Ocorre, entretanto, que no ano de 2026, Anverino figurava nos quadros permanentes no mesmo órgão como engenheiro civil. Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. A pena de perda da função pública não é aplicável para esta categoria de improbidade. Letra B. A pena de perda da função pública é aplicável para esta categoria de improbidade, independentemente de vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Letra C. A pena de perda da função pública é aplicável para a categoria de improbidade em questão, porém atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, salvo exceção. E a letra D diz: a pena de perda da função pública é aplicável para esta categoria de improbidade, porém atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época da condenação. E aí, pessoal, isso daqui é uma inovação interessante que a lei de improbidade traz. E a resposta vai ser letra C. A letra C, que fala a pena de perda da função pública, é aplicável para a categoria de improbidade em questão, porém atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, salvo exceção. Vamos fazer aqui uma comparação. Ele diz primeiro que Anverino ele era enfermeiro da Prefeitura de Corvidinópolis, e em 2027, Anverino ele foi condenado em última instância por ato de improbidade administrativa que causa lesão aos cofres públicos, combinação esta referente ao período que trabalhou na Prefeitura de Corvidinópolis. Ocorre, entretanto, que no ano de 2026, Anverino figurava nos quadros permanentes no mesmo órgão como engenheiro civil. E aí ele pergunta o que vai acontecer nesse caso. É evidente, né, pessoal, que essa questão poderia ter sido até um pouquinho melhor elaborada, né, porque ele depois virou engenheiro civil, e primeiro ele era enfermeiro, mas ele disse que ele era engenheiro civil como concursado, né, como servidor efetivo, e aí ele diz quadro permanente é servidor efetivo, mas ele não falou nada, né, se ele era enfermeiro contratado, né, se ele passou por processo seletivo, enfim. Por isso que a gente pode marcar a letra C. Mas vamos dar uma estudada na lei de improbidade. Ela diz o seguinte: a sanção de perda da função pública na hipótese de enriquecimento ilícito e dano erário, que são essas únicas duas hipóteses em que compete aplicar esse tipo de sanção, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado ou juiz, no final das contas, na hipótese do enriquecimento ilícito do caput desse artigo, e em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, você imagina o seguinte: o cara ele tinha ali uma função talvez de secretário, né, e depois ele virou um servidor efetivo. Então, quando o juiz ele vai aplicar a questão da perda da função pública, ele tem que avaliar a natureza, né, a qualidade e a natureza daquela função que o agente detinha, né, para a qual ele está sendo acusado de improbidade administrativa. Né? Então, via de regra, o magistrado, o juiz, ele não pode aplicar a perda da função pública se hoje, por exemplo, o cara estiver em um cargo, na verdade, que é de qualidade e natureza diferente daquele que o cara tinha na época que ele foi acusado de praticar a improbidade administrativa, a não ser, a exceção a não ser somente no caso de enriquecimento ilícito.
que aí o juiz ele poderá, em caráter excepcional, ou seja, não é a regra, em caráter excepcional, estender essa perda da função pública aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e gravidade da infração. Então, o juiz vai ter que considerar esses dois pontos. Passando para a questão de número 50, nós temos o seguinte. Em 2022, Anverino era enfermeiro da Prefeitura de Covidinópolis. Em 2027, Anverino foi condenado em última instância por ato de improbidade administrativa, combinação esta referente ao período que trabalhou na Prefeitura de Covidinópolis. Ocorre, entretanto, que no ano de 2026, Anverino figurava nos quadros permanentes do mesmo órgão como secretário de Saúde. Bom, aqui evidentemente, né, que a gente teve um pequeno erro aqui, né, na elaboração, errei um pouquinho aqui, porque figurava nos quadros permanentes do mesmo órgão como secretário de Saúde, ele figurava nos quadros do mesmo órgão como secretário de Saúde, não como quadros permanentes, né? Permanente a gente está tratando de servidor efetivo, o secretário de Saúde não é um servidor efetivo. Mas, de qualquer forma, a questão diz o seguinte, em relação ao exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. A pena de perda da função pública é aplicável a todas as categorias de improbidade previstas na Lei 8.429. Já vimos que não. Em se tratando de atentar contra os princípios da administração pública, você não tem essa pena. A letra B. A pena de perda da função pública é aplicável para a categoria de improbidade que afeta o erário e, em caráter excepcional, para esta espécie de ilícito, ou seja, para a improbidade administrativa que causa dano erário, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração, caberá estendê-la a vínculos de diferentes qualidade e natureza do vínculo que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Depois, letra C, quando da definição da aplicação da penalidade, a autoridade máxima do órgão deverá observar as regras de aplicação da sanção de perda da função pública. E a letra D, nenhuma das respostas anteriores. E aí, pessoal, qual será a resposta? A resposta, se a gente der uma olhada no próximo slide, vai ser a letra D. A letra D é aquela que diz nenhuma das respostas anteriores. Por que será que as outras alternativas também estão equivocadas? Primeiro, a letra B diz o seguinte, ele trata da improbidade que afeta o erário. E ele diz que para esse tipo, para essa espécie de improbidade administrativa, cabe você estender, em caráter excepcional, essa questão de aplicar a pena de perda da função pública para cargos de natureza, né, diferentes. Mentira. Por quê? A gente viu que isso aqui se aplica somente para aquela espécie de improbidade de enriquecimento ilícito, e não para que afeta o erário. Na letra C, ele diz, quando da definição da aplicação da penalidade, a autoridade máxima do órgão deverá observar as regras de aplicação da sanção de perda da função pública. Errado também, por quê? Lá atrás eu disse para vocês que para cada categoria de improbidade, para cada espécie, você tem diversas sanções. E o juiz ele pode, por meio da discricionariedade dele, aplicar uma ou outra sanção. Ele não está obrigado, ele não está adstrito a aplicar necessariamente as regras de quê? A aplicação da sanção de perda da função pública. Isso daí é uma questão de discricionariedade do juiz, quando ele for decidir. Por isso que a letra D é a resposta. Então, temos aqui, mais uma vez o que eu disse, aquela questão de que a hipótese, né, de você estender a perda da função pública para demais vínculos, né, isso daí é quanto a enriquecimento ilícito, e não quanto a dano erário. Por isso que aquela alternativa estava errada. Passando para a questão de número 51, temos o seguinte. Em 2022, Anverino era enfermeiro da Prefeitura de Covidinópolis. Em 2027, Anverino foi condenado em última instância por ato de improbidade administrativa. A combinação esta referente ao período que trabalhou na Prefeitura de Covidinópolis. Ocorre, entretanto, que no ano de 2026, Anverino figurava nos quadros permanentes do mesmo órgão como secretário de Saúde. Vou fazer essa correção aqui novamente, porque não pode ser quadros permanentes, né? Ele pode estar nos quadros do mesmo órgão, mas dessa vez como secretário de saúde. Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta. Quando da aplicação da pena de perda da função pública, o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração deverá ser observado. Contudo, o juiz natural poderá, com base no princípio do livre convencimento, estender a perda da função pública aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. A letra B diz, a pena de perda da função pública é aplicável para a combinação de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Nem vou ler mais essa letra B, porque já vimos que não é aplicável aos princípios, né, aquela improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, esse tipo de sanção. Letra C, a definição da perda da função pública é aplicável apenas para os casos de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. É verdade, pessoal? Não. A questão da definição da perda de função pública também é aplicável no caso de dano erário. Então, essa letra C está errada também. E a letra D, nenhuma das respostas anteriores. Será mesmo que esta letra A está errada também? Quando diz, quando da aplicação da pena da pena de perda da função pública, o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público
ou político detinha com poder público na época do cometimento da infração deverá ser observado. Contudo, o juiz natural poderá, com base no princípio do livre convencimento, estender a perda da função pública aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e da gravidade da infração. Negativo, essa letra A está errada também. É por isso que, se a gente chegar no próximo slide, a gente vai ver que a resposta é a letra D, que de fato diz nenhuma das respostas anteriores. Por quê? Não cabe essa questão de livre convencimento do juiz. É somente em caráter excepcional que o juiz pode fugir da regra, e não segundo o seu livre convencimento. É por isso que a resposta é a letra D. Passando para a questão de número 52, ela diz o seguinte: em relação à pena de multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que, letra A, caso o magistrado condene o réu, servidor público, por improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, poderá sancioná-lo com um valor equivalente a até 48 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. A gente tinha estudado 24 vezes, não era, pessoal, da remuneração? Vamos continuar lendo essa questão? A letra B diz: a multa poderá ser triplicada. A letra C diz: a multa poderá ser aumentada em até 50% do valor limite previsto na referida lei. A letra D diz: caso o magistrado condene o réu, servidor público, por improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, poderá sancioná-lo somente ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, sem ressalvas. E aí, pessoal, qual será a resposta dessa questão? Essa questão traz um detalhe muito interessante também, que é uma inovação da Lei de Improbidade Administrativa, que consta no parágrafo 2º desse mesmo artigo que a gente está estudando, apesar de não ter citado, que fala o seguinte: a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado naquelas formas dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, o que a gente tem que lembrar é que a multa ela poderá ser aumentada até o dobro. Portanto, a letra A está correta quando ele fala em 48 vezes. É que, apesar de a lei de improbidade citar 24 vezes como a regra, o juiz pode aumentá-la até o dobro. Ou seja, o dobro de 24 só pode ser 48. Por isso, que o juiz ele vai aplicar esse tipo de sanção. Por quê? Ele vê que aquele valor anterior de 24 vezes a remuneração era ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade, ou seja, a título de castigo. E ele vai esticar essa multa para até 48 vezes. Veja que não é 48 vezes, é até. Então, se estava 24, ele pode colocar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, subindo até 48 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público. Dando continuidade aqui na questão 53, nós temos o seguinte: em relação à pena de multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que a. Caso o magistrado condene o réu, servidor público, por improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, poderá sancioná-lo com valor equivalente a até 48 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, segundo o princípio do livre convencimento. Letra B. Há previsão expressa de que a multa poderá ser aumentada até o dobro em virtude da situação econômica do réu, caso o juiz entenda que o valor preliminarmente previsto pela Lei 8.429 é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Letra C, a multa poderá ser aumentada, poderá ser aumentada em até 50% do valor limite originalmente previsto na referida lei. E letra D, caso o magistrado condene o réu, servidor público, por improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, poderá sancionar o pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, sem ressalvas. A gente vai ver que está errado, porque a multa pode ser aumentada até o dobro. Na verdade, a letra B é a resposta, que diz o seguinte: há previsão expressa de que a multa poderá ser aumentada até o dobro em virtude da situação econômica do réu, caso o juiz entenda que o valor preliminarmente previsto pela Lei 8.429 é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. É justamente o que diz aqui o parágrafo 2º que a gente estudou, que falava: a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. O cara era podre de rico, super rico. Então, o juiz analisa, por exemplo, e vê que não cabe aplicar aquela multa porque ela não vai fazer nem cócegas nele. Por isso é que a lei de improbidade permite que ele eleve. Agora, não é com base no seu livre convencimento. É somente em virtude da situação econômica do réu. É esse o critério a ser seguido. Dando continuidade aqui ao artigo 53, nós temos o seguinte: há muitas controvérsias acerca do que poderia ter gerado um possível abrandamento de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, bem como a limitações de sua aplicação advindos da Lei 14.230 de 2021. A despeito disso, assinale a alternativa correta. Na responsabilização da pessoa física, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades.
Letra B. Muito se fala que na definição das sanções judiciais respaldadas pela operação conhecida como Operação Lava Jato, não foram considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de atividades das empresas penalizadas. A nova lei de improbidade traz dispositivo relativo a tais efeitos. Letra C. Efeitos econômicos e sociais das sanções não servem de parâmetro para a responsabilização de atos de improbidade administrativa, visto que as sanções previstas na Lei 8.429 de 1992 possuem caráter vinculado. E letra D. Nenhuma das respostas anteriores. E aí, pessoal, qual será a resposta correta? No próximo slide a gente vai ver que a resposta é letra B. A letra B é a que diz: muito se fala que, na definição das sanções judiciais respaldadas pela operação conhecida como Operação Lava Jato, não foram considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de atividades das empresas penalizadas. A nova lei de improbidade traz dispositivo relativo a tais feitos. Se isso é verdade ou não, não importa. O que importa é que existe essa crítica e é importante que você saiba disso. Isso pode ser, inclusive, cobrado em uma prova de concurso público, por que não? Então, o que acontece? Havia muitas críticas, né, por parte de juristas, advogados, procuradores e pessoas do meio jurídico, de modo geral, que simplesmente diziam que a Operação Lava Jato ela sancionou as empresas a ponto de quase matá-las e que muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas faliram porque o juiz, na época, o juiz Sérgio Moro, né, e tem outros juízes também, não foi só o Sérgio Moro, mas o juiz ele condenava as empresas com a mão muito pesada a ponto de fragilizar a estrutura econômica financeira dessas empresas. E aí o que acontece? Na nova lei de improbidade administrativa, você tem o seguinte dispositivo, o parágrafo 3º do artigo 12, que fala: na responsabilização da pessoa jurídica deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. É justamente isso que eu estava narrando agora, né? A questão sociais, né? Aquela empresa, às vezes, ela é muito importante para dada região. Muitas pessoas vão para a rua, perdem seus empregos. A empresa começa a passar por uma situação financeira e econômica muito delicada. Então, esse é um ponto importante. Agora, o que você deve ficar atento é quanto aos detalhes, porque o parágrafo 3º do artigo 12 diz: na responsabilização da pessoa jurídica. E a letra A fala o quê? Na responsabilização da pessoa física. Deverão ser considerados efeitos econômicos? Errado. É pessoa jurídica. Dando continuidade ao nosso estudo, chegamos à questão 54, que diz: em virtude de condenação por ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito, associado a serviço prestado por dada organização, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, é incorreto afirmar que a empresa objeto da sanção não poderá contratar com o município belo-horizontino segundo o prazo definido em sentença. B. A princípio, a empresa condenada não poderá contratar com o município de Contagem, Minas Gerais. C. Os efeitos da condenação à empresa não poderão ser estendidos aos outros municípios além de Belo Horizonte, Minas Gerais. E D. Em qualquer hipótese, os efeitos da proibição de contratação com o poder público não abrangerá a Unidade Federativa de Minas Gerais. Pois bem, vocês lembram lá naquele quadro que a gente viu que uma das sanções era essa questão de proibição de contratação? Uma empresa prestava serviço, né, em dado período para o município de Belo Horizonte, e aí, por algum motivo, ela foi condenada por improbidade administrativa e a sanção aplicada pelo juiz foi justamente de proibi-la de contratar e licitar com o município de Belo Horizonte por determinado tempo. Mas aí, como é que funciona essa questão dos efeitos? Vai se restringir ao município de Belo Horizonte? Vai, talvez, atingir também outros municípios e aí a empresa não vai poder contratar, com o município, por exemplo, de Contagem, Betim, que estão próximos a Belo Horizonte, até mesmo com o município do Rio de Janeiro, São Paulo, de outro local. Será que os efeitos da condenação atingem a outros municípios? A gente vai ver que a resposta é a letra B. A letra B diz o seguinte: a princípio, a empresa condenada não poderá contratar com o município de Contagem. Aí, se você me disser por que a princípio, vamos dar uma olhada no que diz o dispositivo. O parágrafo 4º do artigo 12 diz assim: em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Então, o que acontece? A regra é a seguinte: vai se restringir aquele município, né? No final das contas. No entanto, como disse aqui a lei de improbidade, em caráter excepcional e também por motivos relevantes devidamente justificados, né? O juiz ele explica por quê. Aí essa sanção de proibição de contratação com o poder público ele pode extrapolar, pode ultrapassar as barreiras daquele município, ou seja, do ente público lesado pelo ato de improbidade. Mas foi só Belo Horizonte que foi lesado. Eu posso extrapolar para a Contagem? A depender, né? Se for devidamente justificado, motivado, né? Fundamentado, né? O juiz explicar isso na sua decisão, pode ser que sim.
Dando continuidade aqui ao nosso estudo, portanto, a questão da letra B, que dizia, a princípio, a empresa condenada não poderá contratar com o município de Contagem. Então, essa aqui é a resposta por quê? Porque a questão pede a incorreta. O enunciado diz, é incorreto afirmar que, a princípio, a empresa condenada não poderá contratar com o município de Contagem. É incorreto. A princípio, poderá sim contratar com um município de Contagem. Excepcionalmente, é que não poderá, caso seja assim decidido. Chegamos à questão de número 55, que diz, em virtude de condenação por ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, associada a serviço prestado à Secretaria do Meio Ambiente de Belo Horizonte, é correto afirmar que a empresa objeto da sanção não poderá contratar com o município belo-horizontino por até 20 anos. B. A empresa condenada poderá contratar com secretaria diversa da que prestou serviço, por exemplo, para a Secretaria de Obras. C. Caso tenha sido condenada por serviço prestado à Câmara Municipal de Belo Horizonte, não ficará em nenhuma hipótese impossibilitada de contratar com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em atenção ao princípio da separação dos poderes. D. O juiz, somente em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, poderá inabilitar a organização para a prestação de serviços em Contagem. Dando uma olhada aqui na resposta, a gente vai ver o seguinte, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Isso aqui é a letra D, que diz, o juiz, somente em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, poderá inabilitar a organização para a prestação de serviços em Contagem, Minas Gerais. Agora, só um detalhe aqui, pessoal, só fazendo uma ressalva aqui. Apesar de eu ter elaborado essa questão e colocado aqui o juiz, né, a gente sabe que muitas dessas sanções são aplicadas por autoridades administrativas, como, por exemplo, pelo próprio prefeito ou por um procurador jurídico que está lá na prefeitura que tem autonomia para isso. Então, colocar aqui que o juiz, né, vai fazer isso, na verdade não significa o juiz em sentido estrito, né, o juiz do fórum, né, do TJMG. Pode ser a pessoa que está presidindo o processo administrativo como o prefeito. Ele vai e decreta essa questão de que a empresa, né, ela está proibida de contratar. Agora, se a gente for analisar mais a fundo, mais tecnicamente, mais juridicamente a coisa, né, até para reformular essa letra D aqui, a gente vê que lá na Lei 8666, que é a lei de licitação, ela tinha essa proibição, ela tinha essa sanção. E lá ela citava que era um ministro, né, ou até mesmo um secretário de um estado, do município, que ficaria responsável por aplicar essa sanção, e não por um juiz. Né? Então, só fazendo aqui uma ressalva nesse sentido, né, de que vale a pena a gente dar uma olhada em outras leis e também ficar atento a esses detalhes. Né? A ideia aqui não era mais focar na pessoa, mas sim na regra, como é que ela funciona. Tudo bem? Avançando aqui para a questão de número 56. A questão 56 diz, em virtude de condenação por ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, associado a serviço prestado à Secretaria do Meio Ambiente de Belo Horizonte, é correto afirmar que, só fazendo aqui algumas rápidas correções, né, pessoal, para depois não esquecer, prestado à Secretaria. Letra A. Ao fixar a condenação de proibição para contratar com o poder público, a magnitude dos efeitos da condenação poderá se prolongar para além do ente lesado pela improbidade administrativa, contanto que observados os impactos econômicos e sociais, de forma a preservar a função social da pessoa física. Será que é a pessoa física? Já vimos que não, né, pessoal? Olha aí o seu tapete sendo puxado. Letra B. Ao fixar a condenação de proibição para contratar com o poder público, a magnitude dos efeitos da condenação poderá se prolongar para além do ente lesado pela improbidade administrativa, contanto que observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica. Na letra C, temos, ao fixar a condenação de proibição para contratar com o poder público, a magnitude dos efeitos da condenação poderá se prolongar para além do ente lesado pela improbidade administrativa, mesmo que não observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa física. Opa! Nós temos aí diversos erros nessa alternativa C, não é mesmo? E a letra D, nenhuma das respostas anteriores. A resposta é a letra B, que diz, ao fixar a condenação de proibição para contratar com o poder público, a magnitude dos efeitos da condenação poderá se prolongar para além do ente lesado pela improbidade administrativa, contanto que observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, que é justamente o que a gente acabou de ver aqui nesse trecho em vermelho, desse mesmo parágrafo 4 que a gente está estudando no artigo de número 12.